E dá para pensar, talvez, em profissionalizar o MEC? Já pensou alguma vez em fazer isso, Márcio? Já, Douglas. Já na época, o finado Valtair tinha levantado essa ideia Aham, com um projeto que tinha vindo o pessoal de Salvador, Valtair, o Regis, né? aham. Porque o MEC hoje é o único clube filiado à Liga de Luiz Eduardo que tem os requisitos mínimos para se profissionalizar. Não é simplesmente você ter um clube, um CNPJ e vai se tornar profissional. Você tem que ter uma área, você tem que ter local para campo, você tem que ter um CT, existem alguns requisitos mínimos. Só que quando você vai ver o custo para profissionalizar uma equipe hoje, É muito alto, é né? muito alto. E não há interesse, hoje eu não vejo interesse da Federação Baiana em fazer futebol aqui no oeste da Bahia. Uhum, Não dá retorno para eles. entendi. Não Essa dá, Douglas. logística atrapalha, né, cara? Atrapalha muito. Melhorou muito, né, Douglas? Aconteceu em Barreiras também, quando Barreiras profissionalizou e tal. Eu lembro, muita gente fala disso ainda, né? Que era uma chiadeira danada dos clubes da capital, essa Para vir questão jogar aqui, de Douglas. vir jogar para vir aqui no interior e tal. Hoje melhorou muito, porque o aeroporto de Barreiras funciona. Nós temos um belo aeroporto aqui no Luiz Eduardo que espero que em breve seja liberado para voos comerciais também. Então isso tende a ajudar muito, né? Uhum. E eu vejo hoje, Douglas, é o que a gente já citou, já falou, da mesma maneira que o Paulo, né, da Uniagro, Paulo, né? Isso, Paulo Gondim. Paulo Gondim está patrocinando Vitória, ele pode vir patrocinar uma equipe aqui. E não só ele. Aham. A cidade tem muitas empresas em condições de fazer uma parceria, mas eu falo sempre, Douglas, é um trabalho sério. Uhum. A gente precisa de um trabalho sério, não de aventureiro. Entendi. A gente não precisa de aventureiro. Para poder entrar numa segunda divisão hoje, por exemplo, qual seria o requisito, qual seria o custo, assim? Você já chegou a pesquisar, Márcio? Acredito que sim, né? Douglas, na época, para profissionalizar, era, se eu não me engano, passava de 1 milhão. Nossa Senhora. E aí você é obrigado a manter, no mínimo, 18 jogadores profissionais com vínculo. 18 que é o mínimo que você tem que ter para jogar. Entendi. Então a questão é montar. Então, às vezes, é mais fácil você assumir. Um exemplo. O Barreiras tem uma dívida de 200 e poucos mil reais. A Entendi. dívida do Barreiras não é grande. Entendi. Falta vontade de fazer acontecer. Isso eu falo de opinião minha que eu vejo de fora, porque a gente às vezes reclama daqui, mas Barreiras está muito pior, né? O Geraldão está lá abandonado, né? É. Então a dívida do Barreiras não é alta, falta ajeitar, organizar e fazer. Então hoje é mais fácil você trazer um clube profissional que já exista para cá e assumir esse clube do que você começar do zero. Ou muda-se essa questão de profissionalizar, né? Que eu acho que tem que mudar. É inviável hoje. Ainda mais pra gente que está fora do eixo hoje, né? Entendi. Isso são informações da época, né? Hoje eu não aperfeiçoei mais sobre isso, não. Meu amigo, se na época era isso, imagina hoje, Márcio. É muito dinheiro, Douglas. Nossa, cara, não sabe, não E aí, imaginava que era tanto e aí assim. você tem que ter o básico, né? Aham. Você ter alojamento, Que campo de já é um treinamento, custo altíssimo, custo né? altíssimo. Tu é doido. E aí um estádio em condição de jogo, né? O Coronel Haroldo tem os requisitos para receber jogo profissional. Tem. Faltava um laudo dos bombeiros, mas hoje os bombeiros estão aqui, alguma adequação básica que vai ter que ser feita. Mas ele tem Entendi. até Principalmente para uma segunda divisão, talvez. não até teria. um determinado limite público, né? É. Se você chegou num limite público maior, ele já não recebe também. Cara, Aí então, você já tem que ir para fora, né? é. Nossa, mas é muito dinheiro, cara. Tu é doido do céu. Eu não imaginava que fosse tanto assim, Era não. um valor bem alto, Douglas. Eu sei que era. E o que que deu aquele Selém, hein, Márcio? O Sané era um MEC da vida. Uhum. O Sané foi um clube que foi fundado, foi criado e morreu. Entendi. Igual tantos outros, né? Uhum. Não é fácil manter, Douglas. Não é, não. Não. É, Não é fácil manter, a gente luta, a gente batalha, mas não é fácil manter, não, Douglas. é. O futebol hoje, ele tem um custo alto pra gente. E quem tem seus apoiadores segura, porque não tá fácil para conseguir, não. Não é fácil, cara. Eu falo direto. Não é toda empresa que apoia, que acredita, né? Que patrocina um clube, que de uma certa forma, às vezes patrocina um atleta, ou que patrocina a transmissão, que é o nosso caso. Exato, É muito Douglas. difícil. Muito difícil. A gente tem uma lei municipal de incentivo ao esporte. Essa lei nunca funcionou. Uhum. Que a lei trava a própria lei. Ela te dá um incentivo e ela te bloqueia. Então ninguém até hoje conseguiu o recurso dessa lei de incentivo ao esporte. E eu volto a falar, Douglas, um projeto sério, bem montado, bem feito. Todas essas empresas têm recurso para isso. A Bung tem recurso, a Galvão tem recurso, a Jondi, a AgroSul, a Case, a New Holland, a Jaraguá tem. Uhum. Mas tem que ser uma coisa séria, dentro da lei, fundamentada,
o Paulo tem recurso porque ele vai te ajudar aqui, mas ele vai descontar do imposto de renda dele, ele vai usar isso como benefício fiscal para ele. Esses recursos não saem do bolso, não saem diretamente do bolso das empresas. Ele te repassa, mas ele tem uns benefícios fiscais lá na frente, ele vai pagar menos imposto de renda, então isso existe. Agora, tem que ser uma coisa séria, centrada. E para você fazer isso, você tem que ter uma equipe que queira trabalhar. Futebol, o clube pode ser o maior clube do mundo. Uhum. Se não tiver uma administração profissional, vai cair. Vai falir, vai endividar. A gente vê o caso. A gente está falando que o meu São Paulo, o teu Corinthians. Olha o tamanho da dívida desses clubes. Nem fale. Então, enquanto... Só não cai porque é grande, né? Tem muita grande, torcida e consegue, né, tirar. Se as gestões não profissionalizar, não for um trabalho sério, não vai para frente. Verdade. Não vai para frente. Então, eu acho que tem todas as condições do Eduardo hoje de formar um clube profissional, mas tem que ser um projeto sério e pautado dentro das condições que a região oferece hoje. Recurso existe, muito recurso. Isso eu tenho certeza. Nós temos uma região muito diferenciada, né? Podemos dizer assim, né? Eu falo direto que se a gente reclamar da pandemia em questões de comércio aqui, a gente está mentindo. O comércio não parou. A cidade não parou, Douglas. Uhum. Eu falo pela minha área, a gente ficou travado por falta de material. As revendas deixaram de vender porque não tinham máquina para entregar. As concessionárias ficaram meses sem receber um carro novo para vender. Você sabe disso. Mas a região não parou. Entendi. A colheita foi proveitosa. Os últimos 2, 3 anos foram tanto de boas colheitas como de bons preços. Tudo isso ajuda a nossa região. Ajuda a economia, né? A economia da região é muito forte. Falando em economia, falando em agronegócio, você atende também empresas lá do Bahia Farm Show, Márcio? Como é que tá a sua relação com a Farm Show? Não. Não? Não teve nenhum... Nada, Douglas. Porque eu não falo assim porque a Bahia Farm Show traz muita gente fora também, né? Muito Traz. investimento, né? Mas já é um tipo de estrutura um pouco específica para a feira, né? Ah, entendi. A gente não tem essa área, não. Entendi.